Oi pessoal, então nesse mês de Outubro Rosa, eu convidei uma colega amiga encantadora para falar para vocês, explicar para vocês algo que cabe muitas dúvidas dentro do consultório, um tema interessantíssimo que é direitos da paciente com câncer de mama. A gente vai esclarecer ponto a ponto alguns dados que podem fazer muita diferença na vida de vocês. Pensando numa doença, então, que tem uma prevalência grande na população, a gente está falando aí de aproximadamente mais de 70 mil casos por ano dessa doença. É o primeiro câncer ginecológico que mais compromete a vida das mulheres. E a gente precisa orientar essas mulheres sobre isso para que elas se sintam um pouco mais amparadas, né, Ana, nessa fase. No momento tão difícil, né, da vida. Mas primeiramente, né, doutora Karen, muito obrigada, minha amiga querida, profissional incrível, que eu admiro muito por esse convite, obrigada. Obrigada. É uma honra estar aqui, né. E é legal começar falando um pouquinho da onde você trabalha, como você trabalha e há quanto tempo que você está nessa estrada, né? Bom, vamos lá, né, eu tô nessa estrada há 17 anos, né? Eu advogo, hoje eu tenho o meu próprio escritório, o Bolzani Advocacia. Lá a gente compartilha de tudo, né? De direito empresarial, que é a minha especialidade, direito trabalhista. E dentro da minha área eu quero trazer um pouquinho de informação, né? Porque além da prevenção, a informação traz realmente a tranquilidade para o paciente, saber, né, os direitos que ele tem garantido por lei, né? E ali na minha área de atuação, eu também advogo para muitas clínicas médicas e ali eu tô dentro, né, do dia a dia de vocês e a gente acaba vendo a dificuldade, né, de muitas vezes a falta da informação traz. Essa carência, né? A carência da informação traz. Então, eu acredito que informação é, assim, muito importante nesse momento da vida. Então, é uma batalha difícil enfrentar um câncer, né? E acredito que a informação traz, sim, tranquilidade para esse momento. E como você bem colocou antes da gente conversar, é uma forma de cuidado. Sim, é uma com certeza. Forma de amor que a gente acaba fazendo para essas mulheres. Exatamente, né? Informação é isso. Mais do que a prevenção, né? Traz aí a questão do cuidado da saúde, né? Perfeito. Muito importante isso. E como a gente vai começar? Então, tem vários setores que eu acho que são interessantes de vocês saberem sobre direitos, né? Tem o setor na parte médica, na parte trabalhista, até mesmo na parte, a gente estava conversando sobre projetos em relação ao seu carro, sua casa, enfim, todo mundo tem essas impostos, a parte tributária, previdenciária, né? Vamos começar com aquela mulher que acabou de ter o diagnóstico de câncer e em relação a ela iniciar o tratamento médico, assim, quais são os direitos que ela teria? Tá, ela enquanto paciente, então, ela tem que entender que ela tem um direito garantido pelo SUS, né? E que ela tem o prazo, né? Do dia que ela sabe do diagnóstico, ela tem pela lei garantido 60 dias após para iniciar o tratamento via o SUS. Então, existe sim um prazo, não vai ficar na fila de espera. A gente sabe que na realidade é um pouco difícil, né? Mas existe um direito garantido para ela pelo SUS, que ela tem 60 dias após o diagnóstico. Eu vou te complementando sempre com o olhar médico, Ká. O que é legal dizer? Vocês precisam se apresentar às vezes como sendo portadoras da doença, porque às vezes eu percebo que tem algumas pacientes que estão nessa espera, mas não chegaram a se apresentar de uma forma correta. Entrega um papel às vezes para uma recepcionista que pode ter perdido, ou às vezes quando vai marcar uma consulta com o médico não se justifica, então precisa falar, eu tenho esse diagnóstico e eu preciso de uma consulta Inclusive, urgente. Esse ponto, já voltando aqui para a área trabalhista, é muito importante que ela venha comunicar à empregadora dela que ela tá, né, com essa doença, porque muitas omitem. Você pensa que não, mas nós temos casos de que a empresa não sabia que ela é portadora do câncer, da doença, e fez uma dispensa, né? E aí depois ela vem requisitar a questão da dispensa discriminatória, né? Então ela tem direito a ficar no trabalho, né? Mas desde que ela comunique. Então, trazendo agora já para o âmbito trabalhista, é um direito constituído, sim, né? Que não pode ser desligada da empresa por estar com câncer, né? Senão cabe essa questão da dispensa discriminatória. Mas a empresa precisa ter conhecimento. Então é isso, comunicar o setor, né, da saúde, comunicar a empresa onde trabalha, né? E ainda dentro do âmbito trabalhista, vale a gente lembrar que é muito interessante que as pacientes, as mulheres têm direito 3 dias no ano, né, para poder fazer os exames de prevenção, né? Sem
ser descontado nada do salário. Então, Isso. pedir o atestado, Pedir com o o CID, atestado, dele, para que ele entre como um documento legal. Então, você tem direito a fazer seus exames preventivos dentro desse tempo, sem ter 3 vezes no ano. descontado isso como falta, né? Desde que você comprove que você usou esses 3 dias para fazer os exames preventivos, né? Então, esse é um direito também trabalhista, né? Perfeito. E aí, voltando aqui para a questão... Agora, pro tratamento, né? Isso, então, elas me perguntam muito isso. Doutora, eu vou precisar tirar toda a mama e eu quero fazer reconstrução ou não reconstrução. Eu comecei, né, a trabalhar numa época que não se tinha direito a isso. E como que funciona, então, esse direito pro tratamento dela? Então, hoje também é um direito garantido na lei a reconstrução mamária. Inclusive, no mesmo ato da cirurgia de retirada. Claro que se for uma prescrição médica, né? Se tiver a prescrição médica, pode sim ser feito na mesma cirurgia, no mesmo ato cirúrgico. Então, faz a retirada, né? A mastectomia. Isso. E aí faz a reconstrução mamária. E é legal de falar que na grande maioria das vezes a gente pode fazer imediatamente. E a gente sabe que isso tem um impacto psicológico importantíssimo. A paciente sair com contorno mamário ou sair às vezes com o tórax com contorno mais reto. Então, existe uma tendência até do ponto de vista médico, e a gente sabe que isso tem uma implicação até para cura ou para melhora do enfrentamento da doença, a parte mental psicológica. Então, o emocional, né? Exatamente. Foi pensado nessa questão do emocional. Então, também é um direito garantido pela lei, essa reconstrução. Então, sim, né? A resposta é sim, vocês têm direito garantido pela lei. E a mama contralateral, que é uma coisa que elas me perguntam muito, ela entra também quando o médico tem que fazer a simetrização. Então, se existe uma carta justificada pelo cirurgião plástico para simetrização contralateral, mexer na outra mama, isso também entra junto nessa parte dos direitos. Podendo, inclusive, né, fazer então a reconstrução das duas mamas. Exatamente. E agora uma novidade, inclusive, é em relação aos planos de saúde também, na questão do congelamento de óvulos. Então, uma paciente, às vezes jovem, né, que acabou de ter o diagnóstico de um câncer, então não quer engravidar agora, ela tem sim essa questão pelo plano de saúde, o direito do congelamento de óvulos durante o tratamento com câncer. Olha, também isso é uma novidade, né, que traz muitos benefícios, né? Assim, é aquela questão, né? Você ter uma tranquilidade no meio de uma batalha, né? E o conforto delas, né? Sim. Porque além do tratamento em si, existem medicações que promovem uma dificuldade mesmo ovulatória que caminha por alguns anos. Então, às vezes, ela ter essa segurança que tem os óvulos congelados e que ela pode utilizar depois, isso é fantástico. Fantástico, gente. Então, é aquilo, né? Temos que conhecer nossos direitos, né? E fazer valer. E fazer valer. É isso aí. E aí, entrando no âmbito, então, mais social, né? Que elas têm dúvidas, assim, em relação à parte trabalhista. Quais são os direitos que ela tem em relação à parte trabalhista de afastamento, de retorno às atividades, a obrigação também dos retornos às atividades, como que funciona? Elas têm direito ao auxílio, né, um auxílio doença e também ao afastamento, né. Nesses casos, dependendo vai precisar de uma perícia, né, que o INSS exige aí uma questão de uma perícia médica para comprovar e ver realmente a situação, tá? Mas de fato elas têm esse direito ao auxílio doença e ao afastamento também. E que na teoria o tempo é indeterminado, né? Então sempre quando eu vou fazer o relatório para essas perícias, quando a paciente está num estágio inicial de tratamento, a gente não sabe quanto tempo vai ser a resposta à quimioterapia, a radioterapia, se ela vai precisar, a cirurgia, como vai ser. Então, eu coloco no primeiro momento o tempo indeterminado. E no caso de ter alguma sequela permanente, né, em relação ao trabalho, pode ser sim pedido uma questão aí de aposentadoria por invalidez, né? Então, existe todo esse respaldo também da parte previdenciária. Isso. Tá? E em média, ela seguindo o tratamento padrão, normalmente um padrão seria uns 6 meses de quimioterapia quando vai utilizar, mais ou menos 2 meses entre cirurgia e recuperação, né, sendo com reconstrução ou não, e se vai fazer a radioterapia em torno de 1 mês. Então eu coloco uma média de aproximadamente quase que 9 meses de tratamento, numa média padrão para câncer de mama, né? Então a gente faz esse segmento
de uma forma detalhada, mas não é para todo mundo. Tem paciente que o tratamento não precisa de quimioterapia, o tratamento é mais curto, tem paciente que fica num tratamento um pouco mais longo, enfim, o caminhar é único. Cada caso é um caso, né? Que precisa ser bem avaliado, né? É isso daí. E aí, Ká, e dentro desse cenário, ela sempre me pergunta assim, quem tem, por exemplo, seguro-saúde, né? Ela faz o relatório e pode também dar abertura para esse seguro-saúde em cima desse relatório médico. Junto com a prescrição médica, né? O relatório, os exames, né? Que diagnosticaram. Então, tudo isso, né? Comprova, né? E entra com o pedido na seguradora. Na seguradora. Isso. E em relação, elas também perguntam muito em relação a carro, compra de carro, em relação aos tributos, né? Que quando você tem o diagnóstico, acho que de câncer de uma forma geral, não necessariamente o câncer de mama. Só de câncer de mama, assim. O imposto de renda sobre a aposentadoria, esse também eles têm direito à isenção do IR na aposentadoria, né? E também em relação ao IPVA, alguns estados têm essa isenção. Aqui no caso, no estado de São Paulo, existe sim essa isenção, mas com alguns requisitos. Então, assim, o valor do veículo até 70 mil e precisa ser considerada aí uma doença mais permanente e tem alguns requisitos que precisam ser seguidos para poder dar o direito à isenção. Mas existe, vale a pena, assim, dar uma olhada nisso, né? E eu sempre peço nessa situação, porque elas perguntam muito para nós médicos e eu falo, gente, eu não sei esses pormenores. Eu sempre aconselho procurar um advogado, né? Buscar um advogado para que faça esse detalhamento, mesmo porque algumas condições, às vezes até mesmo no atestado médico, não são tão claras que vocês conseguem trazer para uma clareza maior para conseguir o benefício. Sim, com certeza. E também a gente acaba ajudando, né? Às vezes uma negativa de um plano, de algum tratamento, uma negativa até no SUS dessa questão dos 60 dias, que ela já tem direito de iniciar um tratamento. Então, nada melhor que às vezes uma notificação extrajudicial, uma intermediação judicial, né? Para que ela consiga realmente que o direito dela seja exercido. Sim, né? Perfeito. Então, vale a pena, assim, consultar alguém especialista que sabe do caso para poder orientar. Perfeito. Né? É muito bom. E aí, puxando agora o lado, que a gente estava conversando assim, vamos falar sobre os direitos, mas eu acho que sempre quando a gente fala de direitos, a gente tem que falar de deveres, Com né? Não certeza, é legal, sempre. Direitos e deveres. Direitos e deveres. E aí eu trouxe aqui alguns deveres que são muito interessantes, eu acabei listando para não esquecer de dizer para vocês, que fazem parte da boa prática da saúde, para que você tenha sucesso terapêutico dentro do seu tratamento, né? Então, o primeiro dever da paciente é isso que a gente está fazendo aqui, é o dever de buscar informação de qualidade para a doença que você tem. E como a gente tem tropeço de informação com certeza. De não qualidade dentro de doenças que têm prevalência alta. Então, é muito importante que você busque informações de qualidade, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de direitos em relação ao nosso país, do ponto de vista da doença em si, da patologia. Então, é dever do paciente buscar informação de qualidade. Um outro dever é seguir certinho as orientações médicas, cara, porque às vezes a gente não segue, a gente segue às vezes o que um amigo falou, uma receita que a vizinha fez e que a outra não funcionou para ela e que pode não ser a melhor para você, então isso também é super importante a gente seguir. Vai ali no chat GPT, vai né? No chat GPT, isso daí. Antes era o Google, agora é o chat GPT. Exatamente. Então a recomendação médica, ela faz parte da melhora da guerra contra a doença e da sua cura. É isso daí. A segunda coisa de dever é você informar a equipe de saúde, que é o que a gente começou aqui no nosso bate-papo. É dever da pessoa informar, né? Informar o lugar onde você trabalha, a equipe de saúde, quem é você e qual a doença que você está tratando, né? Porque a gente esquece de uma coisa simples como essa que faz muita diferença. E às vezes até por vergonha, né? Não quer contar também, no ambiente de trabalho, não quer contar, e não é por aí, não né? É por aí. Então, realmente... Eu tive alguns episódios de paciente que às vezes tinha uma agenda mais cheia, demorou um mês para passar em consulta, e ela falou, ela não conseguia consultar antes. Eu falei, mas você falou que você estava com essa doença? Sim, não falei. Então. Aí porque você passa como prioridade. E por falar em prioridade, só por voltar, é um ponto importante também, o paciente com câncer, ele tem direito à prioridade nos casos de processos judiciais. Então, se ele tiver uma ação judicial, né, em trâmite na justiça, ele tem direito à prioridade, né? Entra com esse recurso e puxa. Pode avisar processualmente, né? O advogado da parte avisa, comunica que o paciente está com câncer, ele vai para uma fila de prioridade, de tramitação de prioridade. Inclusive, no caso de recebimento de precatórios, então pode sim, às vezes você tem um processo que você vai estar lá
para receber o precatório, então tem essa questão de Olha prioridade que legal. na fila também. Isso é Perfeito. bem importante, né? E faz parte aí, você tem que avisar, comunicar, né? Exatamente, tem que carteirar, né? Tem que dar Exatamente, é carteirada carteirar. boa. E se não der certo, carteirar. Se não der certo, buscar um advogado e fazer valer os seus direitos. E a última coisa em relação aos seus deveres é comparecer direitinho às consultas e realização de seus exames. É muito comum também, não tanto no momento inicial, quando a gente está fazendo o diagnóstico ou para cirurgia, isso é mais difícil, né? A paciente faltar ou não realizar os exames, mas no segmento, que é dado por 5 anos, que a gente tem avaliação semestral, às vezes acontecem de sumir da visão do médico, porque acha que está tudo bem, e não é bem assim. Não só do mastologista, mas também do oncologista, que é o médico que cuida do corpo. Algumas vezes elas não precisam de quimioterapia, mas isso não quer dizer que não tenha que passar na consulta com o oncologista uma vez por ano, pelo menos por 5 anos após o tratamento. Então é muito importante entender esse compromisso com a sua saúde durante todo o segmento em relação à doença. É isso daí, a maior informação é cuidar da saúde, né, doutora Karen? Tem que ter isso, né? A gente até coloquei aqui que informação é uma das maiores formas de cuidado. Né? Fantástico. É isso daí. Muito bem, espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo. E para dúvidas em geral, podem deixar aqui embaixo nos comentários. Tem o Instagram da doutora Ana Camila, doutora né? Ana Camila ou Bolzani Advocacia. Vocês podem comentar também, me enviar dúvidas que vai ser um prazer responder vocês, né? E compartilharmos junto todas essas informações, a fim aí de que a gente consiga tornar essa batalha difícil um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais fácil. Perfeito. Foi uma alegria, viu, doutora Karen, estar aqui, trocar essas informações. Muito bom mesmo. Obrigada pela presença. Obrigada a você. Beijo. Beijo.